Beleza, pessoal? Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Se você não assistiu o vídeo anterior da gente criando esse cenário, assista ali. O link dele tá no card. E a gente vai criar agora o nosso personagem, né? A gente já importou os sprites aqui. A gente tem duas animações do nosso personagem, dele parado e dele andando. Eu vou fazer o seguinte, tá? Existem diversas maneiras da gente fazer isso. Eu vou criar aqui um novo objeto dentro da nossa cena aqui. Vou clicar com direito, Create Empty. E vou chamar aqui de Player, tá? As animações dele eu vou botar num objeto filho. Então dentro do Player eu vou clicar com direito, Create Empty, e vou chamar de Player Animations. Dá para colocar as animações no mesmo objeto, não tem problema, mas eu gosto aqui de separar, porque caso depois eu tenha que trabalhar com as animações aqui manualmente, eu evito alguns problemas para mim, tá? Beleza, Player Animations criado. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na animação, certo? Se a minha animação não estiver aparecendo para vocês aí, eu só subir aqui. Vocês podem vir nesses três pontinhos aqui, adicionar uma tab e chamar a aba animação, ou vir aqui no Windows, animação, beleza? Vou criar uma animação aqui. Então, vou lá dentro da pasta de Assets, na pastinha Animations que a gente já tinha criado no vídeo anterior, e vou criar uma pasta aqui dentro, nova pasta, chamada Player, que vai ser as nossas animações do nosso Player. Duplo clique na pasta Player, vou chamar a animação de Idle, do nosso jogador parado, em descanso ali. No Idle aqui, a nossa Sprite, ela está single, né? Mas na verdade elas são vários frames de animação numa imagem única. Então a gente vai em Sprite Mode múltiplo. Lembrando que algumas ajustes das imagens a gente já fez no vídeo anterior, então se você não assistiu, por favor, assista lá. Múltiplo aqui, vou dar um Apply e vou no Sprite Editor. Como eu tinha comentado, cada frame aqui tem um tamanho de 40 pixels. Então eu vou em Slice, Grid by Cell Size, 40 por 40, dou um Slice aqui. Dou um Apply e fecho. Vou para outra animação do nosso player correndo. Vou aqui, boto para múltiplo de novo. Dou um Apply. Vou em Sprite Editor. Venho em Slice. Grid by Cell Size, 40 por 40. Dou um Slice. E dou um Apply. Beleza. Temos aí as duas animações do nosso player. Fecho aqui. Agora, aqui dentro da minha animação, tenho a minha animação Idle já selecionada. Eu vou aqui na minha animação Idle, seleciono o primeiro frame, seguro o Shift até o último frame, arrasto eles aqui para dentro. Os samples aqui tá em 60. Se os samples aqui não estiver aparecendo para você, você vem aqui do lado do... Acho que é do lado do... Aqui na timeline vai ter três pontinhos. Ó. Tem três pontinhos do lado do cadeado e tem três pontinhos abaixo aqui na timeline. Você clica nele e você bota para aparecer aqui, ó, Show Sample Rate, tá? Aí ele vai mostrar esse quadrinho aqui dos samples. Vou digitar 15. Vou clicar fora aqui e vou dar um play para testar. Deixa eu só chegar mais perto. Ó. Ah, outra coisa. O nosso Player Animation aqui, ó, o Sprite Render dele, que a gente adicionou a animação, ele automaticamente adicionou um Animator e um Sprite Render, tá? Como as camadas das imagens lá, a gente já tem o 1, o 2 e o 0, 1 e 2, eu acho, né? Ou 1, 2 e 3, deixa eu ver aqui. 0, 1 e 2. O nosso Player aqui, então, vai receber no Sprite Render das animações dele a ordem Layer 3 aqui, ó. Ele vem pra frente, tá? Agora se eu der um zoom aqui, por que ele não tá aparecendo? Porque ele não tem nenhuma sprite selecionada aqui, beleza? Então eu vou pegar essa primeira sprite e vou arrastar pra cá, agora sim. Então se eu chegar mais perto, tá aqui o nosso player. Se eu der um play aqui, é a animaçãozinha dele parado, beleza? Com 15 samples ali, ficou legal. Agora eu vou criar uma nova animação dele correndo. Então eu vou vir aqui, Create New Clip. Já tem o Idle aqui dentro da pastinha Animations Player. Vou botar o nome da animação de Run, dele correndo. Vou vir aqui nos frames do Run, selecionar o primeiro frame, segurar o Shift, segurar o último. Seleciono, vem para cá. Troco os samples aqui para 15. E dou play.
Opa. Dou play e esse aqui é o nosso personagem andando, beleza? Feito isso, temos o nosso personagem animado, então a gente vai fazer a programação dele agora, tá? Então a gente precisa de algumas coisas. As animações estão prontas aqui dentro do objeto filho do Player Animations. Agora eu vou selecionar o objeto pai, objeto player. Vou adicionar alguns componentes nele. Adicionar um Add Component e vou colocar um Circle Collider, já que ele é redondinho, né? Dá para ser um Circle Collider ali. Só vou diminuir aqui o raio desse Circle Collider, que agora está 0.5. Vou botar aqui um 0.3. 0.3 ficou bom. Vou adicionar um componente de Rigid Body. Então vou selecionar o Rigid Body 2D. A massa tá ok. O Gravity Scale aqui eu vou jogar para 0. Para a gravidade não afetar ele ali. De repente, vou ver depois como que fica com outros tipos aqui no Kinematic Static, para testar para ele não ele bater aqui nas paredes e não sair, tá? Eu acho que com os outros ele não vai respeitar aqui a física das paredes. Por isso que eu tô deixando o Dynamic ali. Só tô tirando a escala de gravidade para ele não cair, né? Pra gente dar o play aqui, ó, por exemplo, ó. E ele não cai, ele fica paradinho, tá? Beleza. Colocamos os objetos que a gente precisava, agora a gente vai criar o script dele, tá? Então, vou fazer o seguinte aqui. Vou criar um script dentro da pastinha scripts, clicando com direito, create C# script, vou chamar de player controller. Ok? Lembrando que o nome do arquivo deve ser aqui o mesmo nome, deixa ele abrir aqui, o mesmo nome da nossa classe, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho. Beleza. A gente vai precisar movimentar então o nosso personagem. Para isso, a gente vai criar uma variável de velocidade para ele se movimentar. Eu vou deixá-la privada, mas eu quero que ela apareça lá no nosso inspector. Então eu vou botar aqui o serialize field. Ela vai ser um valor float. E vou chamar aqui de move speed. Ok? Vou dar o valor lá depois. Certo? E a gente vai poder, como é um jogo top-down, a gente vai poder mexer ele para cima, para baixo e para os lados. Então a gente vai movimentar ele no eixo X e Y, no eixo X para os lados e no eixo Y para cima e para baixo, certo? Então para isso eu posso, ao invés de declarar duas variáveis de valor flutuante, eu vou declarar um vetor 2, né, para a gente trabalhar com os eixos X e Y. Essa aqui eu não preciso que apareça lá no inspector, então vou deixar ela privada mesmo, então eu vou declarar ela aqui, um vector 2, e vou chamar ela de move input. Ela vai receber aqui os valores do teclado que a gente vai colocar para cima e para baixo, né? Input. Ok. A gente ainda não vai trabalhar com a animação dele aqui, tá? Vamos só trabalhar com o movimento por enquanto. E vou fazer o seguinte, então. Lá na função update, eu vou fazer o nosso personagem já se mover conforme os nossos comandos. Então, vou fazer aqui, ó, um move input do nosso vetor 2. A gente vai no eixo X, que é que vai fazer ele se movimentar para os lados, tá? Só para vocês. Esse move input aqui vai receber o valor, que vai ser o get access, que são... Opa, faltou o input, né? Input.getAccess, que são os valores que a gente vai obter do teclado. Como é o eixo X, ele vai se mover na horizontal. Horizontal. Esse horizontal aqui, como eu já expliquei em outros vídeos, ele já é um comando ali dos access, dos inputs já pré-padronizado pela Unity, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa para o vertical. Só vou duplicar a linha aqui e vou trocar o X pelo Y, e o horizontal eu vou escrever aqui vertical. Ok? Beleza. E agora a gente precisa fazer um movimento do nosso personagem, certo? Então vamos lá. A gente vai trabalhar com o transform dele, transform.translate, né, que vai traduzir ali a posição dele e mudar ele de posição. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente passar o nosso vetor 2, que ele espera, né? Ele espera um vetor aqui, como... Ele espera um vetor 3, mas um vetor 2, no caso que a gente está trabalhando
um jogo 2D, tá? Então a gente pode passar o nosso Move Input, exatamente por isso que eu já criei um vetor 2 lá para os nossos movimentos, e a gente vai simplesmente multiplicar esses valores por time.deltaTime vezes o move speed, né, que é a velocidade de movimento dele. Por que a gente está fazendo isso? Né? A gente está multiplicando time por delta time porque o update ele trabalha aqui por frames por segundo. Cada computador, dependendo aí das configurações de hardware, pode ser mais forte que o outro. Uns podem rodar menos FPS, outros a mais FPS. E isso aqui ficaria diferente em cada computador. E fazendo isso aqui, a gente converte esse translate aqui para segundos e o tempo é igual para todos os computadores e aí a gente multiplica pela velocidade, tá? Então vou dar um Ctrl S aqui, salvei. A gente já temos aqui o nosso personagem já nos comandos de movimento. Vou voltar lá para Unity. O nosso personagem aqui, o player, tá? O objeto principal, ele não tem ainda o nosso script. Eu posso só arrastar o nosso script para cá ou aqui para dentro, ou simplesmente adicionar através do Add Component, porque o script acaba tornando um componente aqui. Então eu vou procurar aqui, ó, Player Controller. Se você tentar dessa forma e não estiver aparecendo é porque tem algum erro no seu script. E ele aparecer aqui, ó, o Move Speed, que é a nossa variável que a gente colocou lá para que ela fosse exibida aqui. Eu vou botar um valor de 5, salvar e vou testar. Beleza, nosso personagem então já está se movendo aqui com o teclado, tanto com as teclas A, W, S, D, quanto pelas setas. E aqui o corpo rigid body, ó, ele já está, não deixa eu sair aqui do meu quadrado, porque ele tem as paredes e aqui ele já faz a colisão. Tá? Beleza. Deixa eu ver aqui uma coisa. A gente pode agora trabalhar com as animações do nosso personagem, né? Ainda dá tempo. Vamos lá, vamos deixar o nosso personagem aqui completinho. Vou parar de rodar. Dentro das animações, vou selecionar aqui o nosso Player Animations que a gente criou. Temos as animações aqui, vou ir no Animator. Então a gente tem aqui, ó, as animações Idle. Você pode clicar com o scroll aqui, você arrasta, tá? Ou segurando o Alt e clicando também com o botão esquerdo do mouse, também arrasta. O scroll também dá zoom. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Quando o nosso personagem estiver se movendo, a gente vai trocar do idle pro run, e quando ele estiver parado, do run pro idle, tá? O que eu vou criar aqui? Como são animações bem simples, eu vou aqui nas abas aqui, eu vou em parâmetros, vou clicar no mais e vou adicionar um parâmetro tipo booleano e vou chamar ele de isMoving, né? Está movendo. Ok? E vou clicar com o botão direito no idle, vou fazer um make transition para o run, certo? E vou clicar no run, clicar com direito, make transition para o idle. Agora, na setinha que vai do idle para o run, eu vou selecionar ela, vou vir aqui na engrenagemzinha do inspector, tem aqui embaixo da animação, vou dar um reset, vou remover o exit time aqui, e ele vai me dizer aqui, ó, que a transição precisa de pelo menos uma condição ou uma saída por tempo, né, válida. Então o que acontece? A gente vai adicionar aqui e vamos fazer o seguinte, ó. A condição é, se o isMoving for verdadeiro, então ele vai para o run. E agora a gente vai fazer o contrário do run para o idle. Seleciona aqui, faz o mesmo processo, reset, desmarca essa opção, vai pedir uma condição, a gente vem aqui, o isMoving to false. Então, quando o isMoving for verdadeiro, ele vai para o run, quando o isMoving for false, ele volta para o idle, né? Pro idle. Beleza? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que obter o animator desse cara aqui que está no filho para dentro do nosso script. Como o nosso script está no pai, a gente vai ter que obter o componente animator do objeto filho. Então a gente vai voltar lá no nosso script. Para fazer isso, a gente vai declarar aqui uma variável do tipo animator. Então animator, não animation, animator. Vou chamar de animo, o nome da minha variável. Aqui no start, na função void start, eu vou jogar para ela o animator. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai jogar o anim, recebe o get component
mas a gente não tem esse componente no nosso objeto que a gente tem o script, ele tem no objeto filho. Então a gente vai aqui, ó, get component in children, e a gente vai aqui, animator. Animator, dei 2 M's aqui, fecha, beleza. Tá? Então ele vai pegar o primeiro animator que ele encontrar no objeto filho lá. Se o teu objeto filho tivesse 2 animators, isso poderia te causar um problema, porque ele vai pegar o primeiro que ele encontrar. Ok, então agora a gente pode trabalhar com animação. Então quando o meu personagem estiver se movendo, eu tenho que mudar de animação. Então vou vir aqui um pouquinho mais para baixo, vou jogar animação. Animação.setBool, que a gente criou lá uma variável booleana, no qual o nome dela era o isMoving, né? Que a gente tinha criado. Quando que o isMoving vai ser verdadeiro? Quando o meu input X ou o meu input Y tiverem valor, ou seja, foram diferentes de 0. Tá? Uma maneira de fazer isso, a gente pode simplesmente jogar aqui uma verificação para os dois casos. Então vou abrir e fechar parênteses e vou jogar aqui, ó, o move input.x maior que 0 ou o move input.y maior que 0. Isso aqui aparentemente pode funcionar quando a gente se mover para a direita e para cima, mas quando a gente se mover para baixo e para a esquerda, esses valores vão estar negativos, então essa condição não vai funcionar. Então para isso, a gente vai pegar só o valor absoluto desses dois caras aqui. Então a gente vai usar uma função chamada aqui, ó, mathf.abs, para pegar o valor absoluto, vou passar aqui dentro o moveinput.x, e aí sim eu vou comparar com 0. A mesma coisa para o mathf.abs, aí eu passo o moveinput.y, abro parênteses, fecho. O que acontece? Por mais que eles estejam com valores negativos, ele vai converter o valor para positivo. Então não importa se eu estiver indo para cima ou para baixo, na verificação ele vai sempre achar um valor positivo, e aí sim a gente pode comparar com 0. Então, no momento que eu estou se movendo, tanto para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, um desses dois valores aqui vai retornar maior que 0, jogando para a variável isMoving o valor true. Se eu ficar totalmente parado, se eu não estiver movendo nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima ou para baixo, tanto este quanto este comando aqui vão retornar 0 e o isMoving vai receber false. Ok? Salvei. Vou voltar para cá. Vou dar um play. E agora quando eu me mover, ele tem que funcionar. Ó, então ele já está trocando as animações. Ó, ficou parado. Trocou para animação se movendo. Beleza? Vou parar aqui. E agora falta a gente, né, tratar outras coisas aqui do nosso player que vão vir com o tempo. Porque o que acontece? Agora a gente vai ter que adicionar uma arma aqui para o nosso jogador, na qual ela vai apontar para onde o mouse estiver posicionado, beleza? Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Deixa aquele like, obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo tutorial.